Nossa coleção acabou de ganhar um filho mais novo. A gente está lançando o grande livro de matemática do Manual do Mundo. Ele faz parte da nossa série O Grande Livro. Primeiro a gente lançou o Grande Livro de Ciências, foi um baita sucesso. Depois o Grande Livro de História e agora está lançando o Grande Livro de Matemática. A ideia dessa coleção é que o melhor aluno da classe resolveu fazer um livro com as anotações do que ele achava que era mais importante. Então os livros todos são cheios de observações, de grifos, de dicas que fazem muita diferença na hora de a gente pegar boa parte da matemática que é ensinada no ensino fundamental. São aquelas coisas que, independentemente do que você escolha fazer na sua vida, é muito importante que você saiba, porque eu tenho certeza absoluta que você vai usar praticamente tudo que tem aqui no dia a dia. E por isso também é um livro importante não só para quem está na escola, mas para quem já saiu da escola e quer voltar, quer relembrar algumas coisas de matemática que são importantes, mas já esqueceu. O livro começa mostrando os tipos de números, números naturais, inteiros, racionais, irracionais. Eu vou confessar que quando eu fui revisar o livro, eu me dei conta de que eu não me lembrava mais o que era um número irracional. Eles são aqueles números que não podem ser representados por uma razão, por uma fração de números inteiros. Por exemplo, 0,333333333 e assim por diante, a gente pode representar por 1 sobre 3, que é 1 dividido por 3. Agora, π ou raiz de 2, a gente não consegue representar por uma fração ou por uma razão, por isso são números irracionais. Logo em seguida tem um capítulo para a gente entender os números positivos e negativos com um monte de exemplos reais de onde isso é usado. Aliás, o que não falta nesse livro são exemplos muito legais. Claro que não poderia faltar frações, que é um assunto que pega muita gente, então aqui você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Como é um livro de matemática, não poderiam faltar exemplos que usam pizza. Aqui no capítulo de proporções, então você vai aprender aquela conta mais importante da sua vida, que é a regra de 3. E aqui tem até alguns exemplos legais que usam física, com velocidade e tempo. Tem um capítulo só sobre conversão de unidades, e aqui a gente teve um trabalho grande do Manual do Mundo, porque a gente trouxe essa coleção dos Estados Unidos, onde ela fez muito sucesso, só que nos Estados Unidos eles usam essas medidas esquisitas, tipo onça, jarda, polegada. Aqui a gente mudou bastante o texto para que o capítulo ficasse adaptado ao sistema internacional, que é o que a gente usa no Brasil. E é claro que o nosso livro de matemática ia chegar naquele momento em que metade das pessoas fogem da matéria porque começam a entrar as letras junto com os números. Então a gente vai ver aqui as expressões, as equações e as raízes. Ó, aqui tem um exemplo de um esqueminha, que tem vários no livro que eu acho muito legais para você conseguir lembrar das coisas. O livro não é só conta de álgebra, também tem uma parte muito legal de geometria, em que você vai aprender a usar régua, esquadro, transferidor, vai trabalhar com os ângulos, figuras geométricas, tipo triângulos, quadriláteros. Em seguida você vai aprender o Teorema de Pitágoras e logo depois circunferências e círculos. Aliás, você lembra a diferença entre uma circunferência e um círculo? Isso é circunferência e isso é um círculo. Depois de toda essa parte de geometria, que vai falar inclusive dos sólidos geométricos, o livro termina com as funções. 518 páginas e eu dei só alguns exemplos de conteúdo, tem muito mais. Inclusive eu sei que tem muita gente que está assistindo que já faz faculdade de física, química, engenharia. Tem conteúdo para vocês também. O capítulo 53 é só sobre apresentação de dados, como montar gráfico, distribuição de pontos, estatística, histograma, ajuste de reta. Olha, eu espero do fundo do meu coração que com esse livro você não só aprenda muita matemática, mas que você descubra que dá para gostar muito de matemática. E se você já gosta, eu tenho certeza que você vai comer esse livro com farinha.